boa tarde. Tarde, Luquinha. Vai chover? Licença. Vai. Ontem choveu um pouquinho. Choveu mesmo, em alguns pontos da cidade isolados. Choveu mesmo. fez Na minha casa não choveu, na casa da Bia choveu, do Igor não. A minha choveu. Mas choveu. Então choveu. Chuva de passarinho, sabe? Aquela coisa localizada. Bora lá começar o Falando Nisso, bora começar a terça-feira alimentando um pouquinho a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Às vezes a gente pede muitas coisas para Deus, né? Às vezes Ele não atende. Não se preocupe em pedir a Deus aquilo que você quer, porque Ele vai te dar aquilo que você nem imagina. Muitas vezes o que você quer não é bom para a sua vida. Ele enxerga melhor que a gente, confie. Esse é o nosso toque de hoje. Zaio Verde, o que tem no programa? Só Porto Alegre freou a reabertura das atividades por causa do avanço do coronavírus na região e criança de apenas 4 anos morre após ser baleada durante a festa do próprio aniversário. Tire suas dúvidas, converse com a gente durante o programa. Vamos falar do tanto de prêmio que tem para você em casa? Tem no Face aí 3 Super Kits, um com produtos da Tracta, Polipet e Cooper Otovip, tem um outro Super Kit cheio de produtos do café brasileiro e você pode concorrer também um Super Kit Tarumã. Então você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar a fotinho e já participar. Quem participar ao vivo fazendo perguntinha pra gente, tem um Super Kit pro Dia dos Namorados da Tracta, muito fácil para você participar. Ligou, fez a pergunta, você já concorre. Hoje é dia do seu direito. Quando começou, né, Luquinha, essa coisa toda da Covid-19, a gente falou do aumento do número de divórcios na China, né? Aqui no Brasil também aumentou bastante. Porque muito tempo em casa, começa a perceber que não gosta tanto assim do parceiro. E até mesmo, acho que rixas mesmo, né? Acabam se separando. Pois é. Agora, nessa separação, durante essa pandemia, será que muda alguma coisa no processo de divórcio? Quem vai falar conosco, Luquinha? A querida advogada Priscila Gondenberg, que vai conversar com a gente direto de casa, em toda a segurança. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Solange. É um prazer falar com vocês da minha casa, porque eu estou em quarentena, me cuidando por causa do coronavírus. Obrigada, doutora. Obrigada, gente. A doutora está lá em São Paulo, só que antes de entrar com as perguntas, doutora, eu acho que tem alguém batendo um martelinho aí também, né? Ai, mas é o vizinho. É o vizinho. Ai, fala com o vizinho no intervalo, doutor. Não tem problema. Outro dia nós tivemos um vizinho cortando grama. Ele, né, Luquinha? O pessoal tá produtivo nessa quarentena, né, doutora? Tá aproveitando para fazer alguma coisa. Tudo bem, acho que dá para escutar do mesmo jeito. Dá sim. Só que antes a gente vai entrar com a enquete do Falando Nisso, né, E você Luquinha? de casa ajuda a gente participando, como @Falando Nisso Band. Você acessa o nosso Instagram e você já entra aqui nos stories e responde pra gente. Então, você pensou em se divorciar nesse período de quarentena? 36% diz que sim. E sabe se teve alguma mudança no processo de divórcio por causa da pandemia? 23% acredita que tenha e 77% diz que não. Será que teve? Você pode fazer perguntinhas pra gente também nessa caixa de perguntas, @Falando Nisso Band. Fique à vontade para participar com a gente. Doutora, a primeira pergunta que eu faço à senhora. Na época da pandemia, nós vimos aí redução da jornada de trabalho, salário, enfim, uma série de reduções aí para poder minimizar os efeitos da pandemia. Só que aí vem o divórcio para alguns casais. Quando o casal se divorciou ou está se divorciando nessa época de pandemia e o marido tem uma redução da qualidade de vida do ganho, isso interfere alguma coisa no processo do divórcio? Veja, Solange, a questão é delicada. Realmente, casais que já não tinham um bom relacionamento, mas eles foram levando, empurrando, desculpa a expressão, com a barriga, claro. Porque todo mundo saía para trabalhar, ninguém estava preocupado em tomar decisões sérias. Com a presença em casa, começaram a requestionar a questão de ficar casados ou não. Neste momento, evidentemente, que é importante que a gente informe que os fóruns, trabalhando remotamente, estão trabalhando normalmente. Então, nós temos tido consultas e o que normalmente a gente orienta, como orienta sempre, em época de pandemia ou não, que o casal faça um divórcio consensual, amigável. O que pode influenciar neste momento na questão da pandemia? Se os ganhos influenciam fortemente na questão da pensão alimentícia. As visitas influenciam na questão de ir ou não ir de uma casa para outra, das crianças ficarem sendo transportadas de um lugar para outro por conta do contágio.
Claro que a gente tenta orientar os clientes que nós estamos esperançosamente numa fase transitória e que pode-se fazer um acordo para esse momento e que depois esse acordo, já no próprio acordo, pode-se colocar que passados alguns meses, voltada à situação de normalidade, a gente no próprio acordo coloca que daqui a alguns meses isso será modificado. Ok. Mas que há uma influência, efetivamente há. Ok, então. Tá chegando bastante perguntinha pelo Face e também no nosso Instagram, viu, doutora? Mandar um beijo especial aqui para a querida Naná, que faz aniversário hoje. Ah, que linda. Não perde um programa, obrigado pelo carinho, viu, Naná? Tem uma perguntinha aqui, parabéns para Naná, né? Olha só, a querida aqui falou que está esperando a audiência de um divórcio, doutora, já faz 1 ano. Põe pra gente. O que estava atrasado, está piorando e está atrasando mais ainda ou não? Olha, não é questão que está piorando. Os juízes estão trabalhando remotamente, as audiências, obviamente, que saíram um pouco atrasadas, mas está tendo um andamento normal. Você veja, no caso dessa pessoa, se já está há 1 ano, não podemos dizer que foi a pandemia que prejudicou essa senhora. Mas eu acredito que em breve ela deverá ter uma solução, porque as audiências virtualmente estão ocorrendo. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para a senhora. Como é que estão acontecendo os divórcios, né? Todos virtuais, precisa ir até o cartório ou não? Daqui a pouquinho a gente vem com essa informação, Luquinha. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. O Tribunal Superior Eleitoral retoma ainda hoje o julgamento que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e também para quem acompanha o Falando Nisso. Sol, o STF, o Supremo Tribunal Federal, deve analisar em minutos as 2 ações que apuram supostos ataques cibernéticos no Facebook, além do envio de mensagens em massa por meio do aplicativo WhatsApp. A repórter Carolina Vilela tem mais informações direto de Brasília. Vamos conferir. Esse julgamento ele foi suspenso em novembro do ano passado e vai ser retomado nesta terça pelo Tribunal Superior Eleitoral. A chapa Bolsonaro-Mourão é acusada de ataques virtuais que teriam favorecido os dois durante as eleições. O relator do caso é o ministro Og Fernandes. Ele já votou pelo arquivamento por falta de provas. E na quarta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre um pedido da rede para arquivar aquele inquérito das fake news. Nesta segunda-feira, um homem foi preso ao jogar tinta vermelha na frente do Palácio do Planalto. O ministro Dias Toffoli, que retomou a presidência do Supremo depois de licença médica, voltou a atuar como bombeiro e pediu diálogo entre os poderes. E os dados nacionais relacionados à Covid-19 continuam causando polêmica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a divulgar na íntegra os dados sobre mortos por coronavírus no Brasil. Quem que entrou com essa ação? Quem moveu essa ação, Israel? O ministro atendeu, Solange, a uma ação movida pelos partidos Rede, Solidariedade e PCdoB, além do PSOL. As legendas reclamaram ainda, por meio desta divulgação, do atraso dos dados e das mudanças feitas no aplicativo Coronavírus SUS. Alexandre de Moraes determinou ainda, Solange, que o ministro da Saúde interino, agora integrando a pasta do Ministério, Eduardo Pazuello, mantenha a divulgação diária dos dados como era feito até o último dia 4 de junho, Solange. Perfeito, Israel. E o comércio de rua e as imobiliárias da cidade de São Paulo poderão reabrir com restrições a partir de amanhã, quarta-feira. Já o retorno do funcionamento dos shoppings será possível na quinta-feira. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez hoje ao meio-dia o anúncio da aprovação dos protocolos de segurança e higiene para todos os setores, viu, Luquinha? Perfeito. Bora falar sobre, então, as estradas com Israel. Tamoios tranquilo? É isso, Lucas. Tamoios tranquilo. Para quem acompanha as imagens aqui na TV Band Vale, um dia muito bonito, sol forte brilhando na rodovia dos Tamoios, sem nenhum problema de tráfego para motorista. As obras continuam no trecho de serra. Por lá são serviços de duplicação da via na pista local. A Dutra está com problemas. Em Jacareí, no quilômetro 160, em ambos os lados. Sentido São Paulo, sentido Rio de Janeiro. Tem obras pela via local. Em ambos os lados tem 2 quilômetros de lentidão. Mas, tirando isso, Lucas, o motorista faz
uma boa viagem em toda a extensão do complexo viário. Lucas. Obrigado, Israel. Bora falar sobre o tempo aqui na região. Então, chuvas isoladas em cidades aqui da região. Bora ver a máxima começando em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21 graus. Pequena possibilidade de chuva, mas tem, viu? O mesmo acontece em São José dos Campos e São Luís do Paraitinga, com as máximas de 28, e São José do Barreiro, máxima de 29 graus. São Sebastião e Ubatuba, máximas de 28 graus, sol entre algumas nuvens, possibilidade de chuva também em Taubaté, máxima de 28. Durante a semana não muda muito não, máximas variam de 28, 29 e até 26 graus. E no próximo bloco a gente comenta com vocês que Porto Alegre freou a reabertura das atividades por causa do avanço da Covid-19 e também tem dicas da energia aí com a EDP ao vivo. Olá, daqui a pouco vamos falar sobre consumo consciente e bandeiras tarifárias.